A partir de revisitações em arquivos históricos do passado, nós conseguimos fortalecer uma história. A história da primeira travesti não indígena do Brasil. Bom, se você quer saber quem é, bora lá. Chica Manicongo, a travesti que foi rebatizada por conta de um erro histórico, a partir de uma leitura muito limitada sobre o que poderia ser, sobre quem poderia ser. Luiz Motti fez uma revisitação em alguns arquivos das denúncias da Bahia, que era do Santo Ofício, um representante religioso de Portugal chegava até o Brasil para poder recolher informações sobre pessoas que estavam desviando das normas religiosas ali naquele estado. E o Motti traz sobre uma pessoa que é denunciada e essa pessoa ela tem relações, né? É colocada como homem pelo Luiz Motti nesse primeiro artigo da década de 90. Ela se envolve com outros homens e também não se veste da maneira que ela deveria se vestir de acordo com as normas, né, religiosas, normas sociais daquela época. E ela, como vinha do Congo, ela trouxe também para si suas raízes e suas formas de pertencimento. Ela basicamente não deita, sabe? Ela é repreendida, mas mesmo assim se veste de acordo com o que ela sempre se vestia lá. E mesmo sendo trazida, ela mantém, né, essa vestimenta, que para os senhores, para os donos, isso era uma afronta à religião, uma afronta ao masculino. Tanto que ela é colocada como sodomita e com atitudes, né, que levavam ela a essa denúncia. Por ela não obedecer aos códigos sociais dessa vestimenta masculina, ela acabou sendo denunciada aos tribunais do Santo Ofício em 1591. Ela se vestia coberta com um pano que prendia com um nó para frente, a moda das quimbandas de sua terra natal. E bom, Chica era conhecida também por ser muito namoradeira e que tentava ali dentro daquele caos, dentro daquela desumanização que era o período da escravidão no Brasil, arrumar formas de tentar viver e sobreviver, né? Para quem não sabe ou para quem tenta afastar essa história do Brasil, esse pedaço do que foi, o período de escravidão no Brasil foi algo extremamente desumano, algo extremamente horrível. As pessoas trazidas, as pessoas escravizadas, elas eram torturadas diariamente, elas eram vistas abaixo dos animais, porque elas eram consideradas sem alma. E por elas serem consideradas sem alma, existia ali um tráfico dessas pessoas. Elas eram vendidas e exibidas na rua, exibidas para que as pessoas queiram ou não comprar aquela pessoa. E a partir disso, qualquer mínima situação que fugisse do comando do senhor, elas eram espancadas, torturadas, ou parte de suas famílias, caso elas tivessem relação e disso nascesse uma criança, essa criança não pertencia a ela, mas pertencia ao senhor. E eram situações assim macabras, sabe? Isso tudo com o aval da Igreja Católica, tá? Ela foi comprada por um sapateiro e acredita-se que por ela ser comprada pelo sapateiro, ela fazia parte desse ofício também. A Chica, ela foi denunciada e repreendida por conta das vestimentas e existia a possibilidade dela ser queimada. E por conta dessa possibilidade, dessa denúncia e
E dessa punição, ela acabou indo de acordo com as normas que eram impostas de se vestir com os trajes masculinos. Tanto que depois, em 1711, no texto das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, previa multa ao homem que se vestia em traje de mulher. Eu não sei se, na época, a questão do traje era algo que já gerava multa ou a questão dela se relacionar com outros homens. Porque, vendo outros casos ali, percebia-se que eram homens que se relacionavam com outros homens, e no caso dela em específico tinha essa questão da vestimenta e essa questão que ela não se adequava ao que eles queriam, né? E também teve uma outra travesti que foi denunciada e que ela foi denunciada, se não me engano, no mesmo período que a Chica. Tanto que em uma das denúncias, em uma das falas, essa outra travesti fala que a Chica fazia a mesma coisa, então ela teria que ser queimada também. A partir das pesquisas se entende que ela acatou para poder sobreviver. Se não fosse esse resgate histórico, esse resgate do passado, a gente não saberia que tinha existido uma travesti que estava desafiando a norma, que estava desafiando o feminino e masculino dentro de um sistema que, por um mínimo sequer, já é motivo de morte ou tortura. E só dela ter vindo para cá, sido comprada, e mesmo assim ela se manteve fiel a quem ela era, ao que vestia, ao que poderia e no que poderia, isso mostra que a força dela foi ao longo dos tempos, né? Tanto que a gente hoje em dia está falando dela. A partir do artigo do Luiz Motti, uma travesti faz uma pesquisa também e ela entende que a gente está falando não de sexualidade, mas de gênero. E ela rebatiza a Chica enquanto Chica Manicongo. Ela exclui o nome, que sequer sabemos qual era o nome de Chica, porque aquilo era o nome dado, né? Quando uma pessoa vem escravizada, é dado o nome de algum senhor, de quem comprou, de quem é o dono daquela pessoa, de quem escravizou aquela pessoa. Então ela batiza, né, dá um nome social que a gente entende hoje em dia como Chica Manicongo. Novas formas de incluir a Chica na história começam a acontecer. Ela é usada como referência em um desfile de moda. Ela é usada como referência na música da Linda Quebrada, Amor, Amor. Deu meia-noite, era quase meio-dia. Chica Manicongo que destrave sua língua. A saia rodava e sua boca remexia. Que a contradição nos banhe com sua feitiçaria. Ela é usada como referência em prêmios. Ela é usada como referência no teatro. E, inclusive, ela é usada como referência em um desfile do carnaval. Ela é o tema principal da Tuiuti, que faz toda a passagem da história dela num momento crucial que a gente vive de uma agenda anti-trans e traz ali uma representatividade trans com as bailarinas, com as atrizes que estão ali reverenciando uma história que poderia ter sido apagada assim, ó, em um estalo. E por que é tão importante? As pessoas pensam que pessoas LGBTs, e principalmente pessoas trans, é algo contemporâneo, é algo que surgiu agora, ou algo do tipo. Claro que o termo transgênero é algo atual, é algo contemporâneo, né?
Mas a questão da diversidade de gênero, a questão de não se entender com aquilo que é imposto, nossa, há tempos, meu bem, há tempos. Isso muito antes de 1591, isso muito antes de, sabe, isso muito antes da Era Comum. Então vamos relembrar Chica enquanto uma travesti potente. Chica Manicongo, além do tempo, reverbera muito mais do que ela esteve em um pedaço de papel, de uma denúncia de um homem qualquer sobre ela. E aí, o que vocês acharam? Já conheciam a Chica Manicongo? Caso vocês tenham um nome de alguma pessoa trans que fez história no mundo, comente aqui, que vai ser incrível trazer essa pessoa pra cá. Um beijo.